Vocês já devem ter tido uma impressão geral. Inclusive, acredito que tiveram curiosidade de olhar a capela reformada pelo Paulo Mendes da Rocha, que vocês devem conhecer. Aquilo foi uma antiga casa de engenho e depois transformada num barracão, e finalmente foi também um cinema para operários. Como não tiveram o cuidado devido, o telhado caiu. Na realidade, era uma casa assobradada. Ela tinha o térreo e o primeiro andar. E as circunstâncias que nos levaram a fazer a capela porque meu irmão gostaria de trazer os ossos da família que estavam no cemitério de Santa Amaro e fazer uma capela ossuário, né? E não tínhamos ainda ideia onde isso deveria ser construído. Mas numa das visitas do Paulo Mendes da Rocha, que eu já o conhecia há bastante tempo, conheci inclusive o mestre dele, o João Villanova Artigas, que foi o autor do projeto da Faculdade de São Paulo de Arquitetura. E o Paulo Mendes da Rocha achou que o lugar mais conveniente seria exatamente aquela antiga construção em ruínas, praticamente em ruínas. Foi necessário recompor todas aquelas paredes. Isso evidentemente não foi trabalho dele, isso coube a um restaurador que trabalha aqui para o patrimônio histórico e que fez um trabalho exemplar. Toda aquela parte onde foi descascado o reboco e permaneceu aquelas pedras e tijolos, aquilo já é um elemento ornamental de primeiríssima categoria. Eu às vezes fico surpreso quando fazem casamentos aqui, naquela capela despojada, e posso elogiar abertamente, porque a não ser pequenos pormenores, eu não tive grande participação naquilo. É um projeto, de fato, do Paulo Mendes da Rocha e da sua equipe, o Eduardo Colonelli e outros. Eu fico surpreso, porque vocês, arquitetos, preparam com esmero, com cuidado, um espaço, quer seja interno ou externo, no interior ou no exterior, e chega um decorador aí qualquer, que nem sempre é arquiteto, e fazer uma coisa completamente fora de propósito, porque vocês notem que aquela capela, se há uma característica dela, e o Paulo Mendes da Rocha, apesar de não ser religioso, tinha consciência disso, é que ela fica silhuetada de contra a floresta, e ela é branca, pura. Pois bem, então ela está rodeada de mato. Essa é que é a palavra, mato por toda parte, quase entrando pelas janelas e portas permanentemente abertas. Pois eu não compreendo como é que vão fazer uma decoração incluindo mais mato por dentro da igreja. Se já tem mato do lado de fora, chega de mato. O ornato é a própria capela, compreende? E para isso vocês estudam, para isso vocês projetam no futuro e vão fazer sua obra de arquitetos. Isso me surpreende. E, portanto, é uma coisa que eu estou dando ênfase, comecei a falar sobre isso, porque sou um grande admirador do arquiteto e de sua obra, porque eu conheço outras coisas dele. Inclusive, não é a primeira capela que ele fez.
Ele fez uma capela não tão bonita quanto essa, que fica no Palácio de Verão do governo de São Paulo, em Campos Jordão. E foi interessante que vocês tivessem visto isso, independente da visita de vocês aqui ao local, para ver cerâmica e pintura, e, enfim, também ver arquitetura, porque houve a reforma da velha fábrica, que eu posso depois dar em ligeiros traços como aconteceu, as circunstâncias em que tudo isso se desenrolou. Mas, sobretudo, existe esse auditório, é um auditório muito bem planejado. Vocês sabem que a academia e o auditório foi obra de um professor, não sei se ainda é professor de vocês, mas foi professor aqui na Universidade Federal e foi em algumas universidades, o professor Reginaldo Esteves, que é arquiteto. E quanto ao meu trabalho de reforma lá da oficina, o que chamamos hoje de Oficina Cerâmica Francisco Brenan, o detalhe engraçado também que me intriga é a imprecisão das informações. Ainda hoje saiu no jornal um artigo de um acadêmico, um médico que é da Academia Pernambucana de Letras, falando do jardim de Roberto Bulimaz, e diz que tem um belíssimo jardim implantado, essa foi a palavra utilizada por ele, na residência de Francisco Brenan. Não tem jardim de Roberto Bulimaz nenhum na minha casa, tem aqui. E isso aqui não é minha casa, isso foi uma antiga fábrica que Roberto visitava muito quando vinha a Recife, por conta da amizade comum que nós tínhamos pelo o casal Janete e Bossói, professores também de arquitetura, tiveram uma influência grande sobre os arquitetos pernambucanos, de uma maneira geral. E Roberto, que já conhecia meu pai, porque fez o jardim da casa do meu pai, não tem nada a ver com essa referência que esse acadêmico fez, porque o jardim da casa do meu pai foi feito em 1938, quando ele estava fazendo, ou já tinha feito, o Jardim Casa Forte. Portanto, esses equívocos em relação à informação fazem com que as pessoas fiquem confusas, porque ninguém vai mudar o nome da Catedral de Notre Dame, ou de Chartres, ou de Reims, qualquer uma que seja, ou de Estrasburgo, ou a de Milão. Elas têm nome e ficam, isso grava, para não haver confusão. Nós damos nomes às coisas, porque a vida já é alguma coisa muito confusa. Então nós denominamos as coisas para poder procurá-las e achá-las. E eu fico surpreso quando dizem que houve um casamento na capela da oficina. Quem é essa santa oficina? A capela, eu fiz questão de botar o nome da capela Nossa Senhora da Conceição, que é uma santa venerada aqui em Pernambuco, não é a padroeira do Recife, que é Nossa Senhora do Carmo, mas tem uma cerimônia comovente que acontece todo ano, uma verdadeira romaria ao morro de Nossa Senhora da Conceição aqui em Recife. Então a capela, em homenagem já que os ossos e alguns de meus familiares, entre eles da minha avó, que chamava-se Maria da Conceição, e por isso o nome da capela chama-se a Capela da Nossa Senhora da Conceição, ou a Capela da Imaculada Conceição, mas não é a Capela da Oficina. Seria muito pouco. A Capela da Oficina é o quê? Vinculada à oficina, dentro da oficina, o quê? Um santuário, mas não, é uma obra de Paulo Mendes da Rocha, que merece ser respeitada e ter o nome. Muito bem. Em relação
ao meu trabalho pessoal, eu não